Olá, boa noite, ao vivo pelo curso de Línguas. Eu sou o Daniel Ribeiro, eu me toquei que nunca em nenhuma live eu me apresento, eu nunca falo quem sou eu. Eu sou o Daniel Ribeiro, eu sou professor de idiomas e eu tenho um curso de inglês maravilhoso chamado Post English, que se você quiser conhecer e ser meu aluno, tem um link aqui na bio que você pode clicar para se inscrever. E eu sou um apaixonado por línguas e por estudar idiomas e hoje eu vou fazer uma live com a Paloma Bueno, que é uma tradutora e intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. A gente vai conversar um pouco sobre esse idioma, sobre como esse idioma surgiu, como ele é ensinado ou falado e aprendido hoje em dia. E a Paloma vai contar um pouco também sobre o trabalho dela como intérprete, que na pandemia as interpretações de Libras ganharam uma nova projeção, principalmente com as lives de música. Antigamente não era comum que lives de música tivessem intérprete de Libras e agora é comum. Então, a Paloma já apareceu aqui, deixa eu chamar ela. Cara, ao vivo com Paloma Bueno. Deu certo. Olá, Paloma, bem-vinda, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, é um prazer te receber aqui. Eu estava já há um tempo, eu comentei com você, eu já estava há um tempo procurando alguém muito legal para falar sobre Libras. E aí, ó, não, eu não estudei, eu não tentei relembrar nada, então vou improvisar alguma coisa aqui, que é, eu queria poder fazer a live em Libras, mas é isso aqui? Mas eu esqueci tudo que eu sabia. É. É, irmão, é isso aqui? Não, não tô tão mal. Com marcador de Irmão. gênero, né? É, irmão da minha ex-namorada é surdo. E a gente falava Libras. Ele me ensinou bastante e eu esqueci muito já, porque há muitos anos que a gente não tem contato. São meus amigos até hoje, é uma família muito querida. Todos eles são meus amigos, mas faz bastante tempo que a gente não tem contato. Eles mudaram para o interior, então acabou não conversando tanto com ele, né? Mas Que isso. Paloma, me legal! conta. Nossa, você tem uma história, você tem uma experiência aí também, né? Que legal! Eu gosto bastante de idiomas, assim, e aí eu sempre fui um curioso com línguas, e aí quando eu conheci o Bruno, que é esse meu amigo, né, que é um amigo hoje, assim, aí eu fui aprendendo meio na raça, na necessidade ali do querer falar com ele, do querer conversar, e, meu, é muito legal, né? É muito interessante. Me conta da sua experiência, como que você chegou nas Libras? Qual que é a sua história? Então, eu comecei a aprender com uns 15 anos de idade. Por curiosidade, eu morava em Ubatuba na época e eu queria, na verdade, eu sempre quis aprender inglês. Olha que coisa absurda, né? Eu Olha gostava de só. brincar desde pequenininha, de traduzir coisas, e era uma coisa que eu fazia, lógico, por brincadeira, mas não uma cidade pequena e tal, um curso de inglês é muito complicado. Eu tinha 3 irmãos, então tudo que tinha se eu fizesse para mim, tem que ter para os outros também. E as idades são muito próximas, então era algo inviável para a época, né? Sem condições. E aí apareceu a oportunidade de fazer o curso de Libras e era um valor assim quase de graça, assim, sabe? Era um Uhum. valor super social e era por uma associação de pessoas com deficiência de Ubatuba, chamada Aduba. E aí eu falei assim, é um idioma, é uma língua, né? É o que dá, é o que tem para hoje, vamos lá. Foi assim. Foi por uma questão de acesso mesmo, foi um problema de Olha acesso. E só. aí eu comecei a gostar, e aí eu com a minha irmã a gente fazia juntas, porque a gente tem 1 ano de diferença. E aí a gente estudava juntas, a gente treinava juntas, a gente conversava juntas. E no curso tinha surdos, a filha da professora era surda, então eu tive contato com uma Uhum. surda de criança. E aí eu, na adolescência, um pouco depois do curso, eu tive um namorado surdo por 2 anos, eu namorei com um surdo. Aí aos 18 anos eu saí de Ubatuba, mudei para
São José dos Campos, e hoje eu estou em São Paulo. Uhum. E aí, assim, foi sempre um hobby. Até a faculdade eu estudava porque eu gostava mesmo. E como eu já comecei a descobrir que eu queria trabalhar na área de recursos humanos, na área de humanas, né, isso eu já tinha certeza, eu pensei, por que não? É uma língua social, é uma língua que eu vou poder atender as pessoas e vai ser super bom para mim. Mas eu nunca pensei que eu fosse trabalhar especificamente com essa língua. E os próprios surdos foram dando a devolutiva, me ajudando a melhorar a fluência. Foi no contato com a comunidade surda que eles mesmos me chamavam para trabalhar com eles e me indicavam para trabalhos. E aí foi assim, eles me incluíram. Que legal. Eu queria fazer uma observação aqui para quem está assistindo a gente, que a gente está falando surdo, porque é assim que os surdos se chamam e que querem ser chamados, né? Então é uma reivindicação da comunidade surda, são surdos, né? A gente não fala deficiente auditivo, a gente fala surdo, né? Surdo, E aí, aqui nesse caso tem a identificação, né? Surdo é uma questão de identidade, né? Identidade surda, da pessoa que usa a língua de sinais. Embora esse termo também é até usado por pessoas surdas, alguns que fazem leitura labial também se identificam como surdos, mas é o termo mesmo usado pelas pessoas que se identificam com a língua de sinais. Muito legal. Então, me conta pra gente o que é a língua de sinais, né? E um pouco assim, como que essa língua se formaliza, né, no mundo, no Brasil, né? A gente está falando hoje de língua brasileira de sinais, então tudo que a gente está falando é das Libras, e depois, mais pra frente, eu vou te fazer umas perguntas também de outras línguas de sinais aí, de outros lugares. Eita! Ó, que eu domino mesmo é a Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é a língua de sinais corrente no Brasil, pelo menos para a maior parte dos surdos que usam essa língua. É uma língua de modalidade, inclusive aqui a partir dessa pergunta abre uma outra, né? Mas não é linguagem, não é língua? Por que língua e não linguagem? É justamente porque é uma língua de modalidade visual motora. Então, se a gente pensa em língua, idiomas falados, oralizados, a língua que eu estou usando agora, que o Daniel está usando, é uma língua de modalidade oral auditiva. Né? Oral, porque eu emito a minha mensagem pelo canal, pelo oral, e recebo pela auditiva. Na língua de sinais, é uma língua de modalidade visual, motora, porque eu capto as informações pela visão e transmito pelo espaço, pelo uso do espaço sinalizado nesse espaço. Então, é língua por isso, e também porque tem gramática própria, tem uma estrutura própria, não são sinais aleatórios, então as coisas, em geral, têm um sinal. E tem os fenômenos que tem em qualquer língua. Tem variações regionais, tem variações de tempo, então tem sinais que são muito antigos, que não se usam mais, assim como aconteceu com o português. Então, principalmente na área de tecnologia, né, o que era fazer contato com alguém numa época em que também não tinha o recurso tecnológico que a gente tem hoje. Então, a forma de sinalizar mudou com a tecnologia e tudo mais. Então, tudo isso influencia, né, nos sinais que a gente usa. Não sou super dominadora do assunto, mas sinal de e-mail, praticamente eram as letras da palavra e-mail, né? Era meio que isso. E hoje é um sinal assim mais simples, não tem tanto a ver, né, com a letra da palavra e-mail, por exemplo, né? Então, isso aí é uma esse aqui é o sinal de e-mail? E-mail. Enviar e receber e-mail. Enviar e receber. Legal. E-mail. Então, e antigamente EM, tinha essa caixinha, era o E e o M, sabe? Era composto por letras. Tem variações, mas era composto assim, muito parecido com o correspondente das letras, digamos assim. E é muito legal perceber isso, né? Eu fiz uma live com uma neurocientista e ela estava falando que tem uns estudos agora que as funções, assim, a pessoa bilíngue de português-libras, por exemplo, você que é bilíngue de português-libras, você tem exatamente as mesmas vantagens cerebrais que um bilíngue de português-inglês ou que um bilíngue português-alemão, porque
o conhecimento gramatical e o que você mobiliza no cérebro para falar a língua é a mesma coisa. Isso é muito interessante, né? Sim, sim, a mesma. Inclusive, foi mais uma afirmação que fizeram quando foram lutar, né, pelo esse argumento de que Libras é língua e que usam o mesmo lado do cérebro do que quem usa uma língua oralizada. E interessante, porque sendo de modalidade visual, motora, a gente acaba precisando usar muito a memória visual para lembrar dos sinais, enquanto a gente precisa da memória auditiva para lembrar das palavras em inglês ou de uma Uhum. língua oralizada. E a gente depende um pouco também do físico, do motor, da memória muscular, né? Digamos assim, de como executa os sinais, né? E às vezes tem sinal que você fica um tempo sem fazer, você perde um pouco a prática. Um dos Uhum. sinais, assim, tem vários sinais assim que são meio chatinhos assim de fazer, que até a gente que é sinalizante fluente apanha um pouco. Vou dar um exemplo, o LinkedIn, né? Que é porque eu sou fã de LinkedIn. Então, assim, é Uhum. isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Então, é difícil, para alguns é difícil coordenar isso. Assim, você está ali no meio, LinkedIn, Facebook, Instagram, no meio, assim, da conversa, Tem que é aparecer isso aqui. normal. Tem que aparecer isso Uhum. aqui. Então, assim, até E quem é fluente, gente, é assim, é esse gesto ainda assim. faz parte. Uau! Sim. Então, assim, está ali no meio, Facebook, Instagram, aí aparece LinkedIn. Se a pessoa não tem essa, né? Tem vários sinais que são assim. Tem uma variação de sinal que está corrente aí nas discussões, sinal de milícia, por exemplo, que é o dedo assim. É uma coisa assim, sabe? Então, assim, é muito dedo para, né? Nossa. Coordenar, um exemplo, tá? É uma melissa específica lá que eu vi usando, eu falei, gente do céu, não, imagina, você tá ali, isso e aquilo. Eu interpreto bastante jornalismo também, informação Uhum. publicitária, coisas que são muito rápidas, então você tem que sair tudo ali dentro do tempo, no caso do serviço de tradução, de interpretação, tem que sair no tempo certinho, tem que dar para entender, tem que ficar visual, tem várias preocupações aí, né? Uhum. Ô Paloma, como que é esse processo de atualização, assim, como que você se mantém atualizada desse idioma, né? Porque ao contrário de outras línguas, quer dizer, talvez você até vá me falar isso, né? Que agora você tem muito acesso, tem YouTubers, tem um monte de gente produzindo conteúdo originalmente em Libras já, né? Sim, isso é muito bom. Hoje, né, isso é a tecnologia e ver intérpretes, canais que têm a transmissão com a janela de Libras ajuda muito, porque ali dentro de um contexto, os intérpretes, os surdos atribuem sinais. Então, estar em contato com e assistindo materiais de referência, assistindo colegas de referência também ajuda muito. Antigamente, como que eu fazia? Lógico, em contato com a comunidade surda, eu fico também pensando assim, como eu sofri um pouco quando eu saí de Ubatuba para São José dos Campos e de São José para São Paulo, assim, São José para São Paulo acho que foi menos sofrido, mas ainda assim percebe que as pessoas se perguntavam, hoje não mais, é mais raro, me perguntarem de onde eu vim e tal, porque eu tinha um sotaque diferente, né? E porque os surdos de Ubatuba, né, são mais tranquilos, né, a gente, quem é de Ubatuba é Aham. mais sossegado, é mais tranquilo. Tem outro ritmo, né, de fala mesmo, isso para qualquer idioma, né? Não é bem o estereótipo, mas a gente sabe que viver, né, traz um ritmo, né? E então, na época, o que eu fazia? Eu comprava muito material, dicionário, apostila, e o Uhum. material impresso era o auge, né? Tipo, há 10 anos atrás, o auge era dicionário. Então, saiu uma versão de dicionário, e o dicionário, gente, é que eu tô longe, mas o dicionário tem 6 quilos, um dicionário de Libras, de A a Z, porque ele é Uhum. ilustrado. Então, assim, hoje até com tecnologias tem Um no verbete é aplicativo, desse no YouTube, tamanho, né? exatamente, é enorme. Ou são páginas, né? Acepção 1, helicóptero, assim, 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 cada lugar de um jeito. Então, vai assim, às vezes uma página, duas, só para algumas acepções. Então, antigamente o impresso era o auge e hoje o YouTube está aí, os aplicativos estão aí, a TVs digitais, transmissões feitas de canais de TV para o YouTube, isso ajuda bastante.
lives do Facebook, programas que fazem a transmissão com intérpretes profissionais, e os programas originalmente feitos em Libras, do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Surdos. É um material riquíssimo de tudo quanto é tema e que ajuda a gente a se manter atualizado, né? De qualquer assunto, né? Guerra, atualidades, economia, saúde, enfim, o que tiver na atualidade a gente tem que estar ligado, muito ligado nisso. Eu sou muito antenada, eu me considero muito antenada, assim, no que está acontecendo no mundo hoje que eu não posso ficar sem saber. Sinal de coronavírus. Quando saiu o coronavírus, ficou todo mundo desesperado com o sinal de coronavírus. Então, a comunidade surda precisou ver nas primeiras mídias que saíram, qual o sinal, qual o conceito visual disso. A partir disso, a gente, né, foi adaptando para o país os sinais. E que bom, e tem que estar muito ligado nisso. Que legal. Paloma, tem uma questão que, por exemplo, o coronavírus, né? É uma palavra que não varia muito nos idiomas falados, né? Então, varia um pouco. E Covid, né? Então, vai variar um pouco o sotaque, o jeito de falar. Os sinais, esses sinais, como, por exemplo, o sinal de coronavírus ou Covid, né, da doença, ele varia muito? Tem alguma comunicação, assim, com as outras línguas de sinais do mundo? Algum tipo de um acordo formal ou informal? Sim, existe um acordo chamado Sinais Internacionais. Veja bem o termo, né? Sinais e não língua. A língua, ela tem um princípio para ser uma língua. Ela tem que, você tem que ter falantes nativos. Tem que ter uma língua materna. Então, nesse caso, não tem como. Então, é um combinado de sinais. Não posso falar a quantidade porque isso atualiza com o tempo, mas é usado em conferências, em jogos. Sinais internacionais. Não é uma língua, mas um conjunto de sinais, sim, que dialoga e alguns assuntos em comum. Quanto ao sinal do coronavírus, eu não sei te responder com exatidão, mas do que eu vi, sim, tem variações bem razoáveis. No Brasil esse o sinal, porque é visual para o Brasil, mas eu já vi outros sinais, né? Assim, um pouco diferentes. Mas aí eu já vi também países usando algo bem parecido com esse. Mas não posso determinar aqui. Mas sim, existe esse conjunto aí de sinais internacionais. Não parei para estudar ainda, eu assisto bastante coisas em sinais internacionais. E assim, claro que predomina muito os sinais da língua americana de sinais, pela minha observação. Também não sou especialista em língua americana de sinais, mas eu conheço um pouco de ver, assim como o inglês, assim, mais por ver mesmo, visualizar materiais, buscar alguns vocabulários, analisar dicionários, enfim, eu acabo vendo um pouco coisas que são muito incomuns na língua americana de sinais, por exemplo. Então, acaba aqui ficando um pouco parecido e fácil de visualizar. E a língua brasileira de sinais, ela é influenciada pela língua francesa e americana de sinais. Então, tem algumas coisas em comum. As nossas línguas de sinais é mais parecida com a americana e a francesa do que com uma argentina, que é totalmente assim. Uau! Entende? Então é mais ou menos tipo essa relação Brasil-Portugal, Brasil-Estados Unidos, e na língua de sinais, a língua de sinais portuguesa, que na verdade é LGP, língua gestual portuguesa, não dá pra, eu não consigo entender nada. Se eu ver um pouquinho de língua de sinais americana, eu até entendo, mas se eu ver a língua de sinais portuguesa, a língua gestual portuguesa, eu já não tenho semelhanças, eu não encontro semelhanças. Pra você ter uma ideia. Olha só, que legal. E os regionalismos, eles não, dentro do Brasil, eles não chegam a ser dialetos, assim, são só regionalismos, né? São só regionalismos, embora eu acredite que há sim dialetos, porque tem uma língua de sinais, que é outra língua no Brasil, que é a do Urubuscapor, né? Que é de surdos da região amazônica. É uma outra língua de sinais, porque é outra cultura, é outra visualidade. Eu não sei nada sobre, muito mais do que isso sobre essa língua, mas eu percebo que no sul existem diferenças assim bem importantes, né, na língua de sinais. Eu percebo muito assim, eu não vejo muitos sinais não ser usados em outras regiões. Então no Rio Grande do Sul eu percebo uma diferença assim bem importante, assim,
de apoio de Certo. compreensão, ou até para um iniciante de Libras que vai falar, gente, o que é isso? Você aprende bom dia, bom dia, bom dia. Você aprende esses três bom dias, quando aprende, e aí chega no Rio Grande do Sul, é dia, é com um braço, né? Tem um Sim, braço aqui. Então, certo. assim, o tarde também, que eu já vi assim no Rio Grande do Sul, para um iniciante de Libras, você fala, nossa, né? Você aprende nos cursos básicos, boa tarde, boa tarde. E aí você vai para o Sul, você vê isso, você fala, nossa, né? Enfim, Aham. eu vejo Alguém bastante essas comentou, diferenças. legal, alguém comentou que tem no Piauí a língua Sena também, que é uma outra língua de sinais, Pena. provavelmente. Uau! Uau! Sabe, eu ia te comentar que essa pergunta do dialeto, eu tinha até pensado numa pergunta, meio que uma observação para te fazer. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, era a época que eu tinha contato diário com o Bruno, então eu estava falando bem Libras, assim, né? E aí eu fiz uma reportagem em uma escola de surdos em São Bernardo, e era sobre os léxicos familiares, assim. Porque tem um livro de uma autora italiana que chama Natalia Ginsburg, que é Léxico Familiar, que ela conta essa história das palavras que você inventa em família, que só existem dentro da sua família. E nas Sim. famílias que tem, principalmente nas famílias que tem um surdo, tem muita palavra inventada dentro de casa. Então, tinha muitos surdos que contavam que era praticamente duas línguas, assim, uma língua dentro de casa e gestos e sinais, né? Que significavam uma coisa dentro de casa e que na rua e com os amigos e com as outras pessoas não tinha nada a ver, né? Como que é Era o nome? outra coisa. Léxico familiar? Como é que é? Léxico Familiar é um livro da Natalia Ginsburg, que ela fala, sabe essas palavras que você inventa em casa, em família, assim, tipo, Nossa, tem sinais, tem muito. Eu vou contar. Nossa, adorei você ter comentado isso, porque tem uma situação que eu acho que eu nunca contei, assim, mas eu vivi numa oba, associação. exclusivo, gente, É exclusivo. exclusivo. Atenção, essa é super nova. Um surdo, que eu era intérprete dele, ele tem a mãe surda. Eu lembro que também ele falava, ó, ela não é alfabetizada, ela não foi. é, Na época dela não tinha essa coisa de Libras, ela teve uma privação social também, até de sair fisicamente de casa. Naquela época que as pessoas com deficiências eram escondidas, sabe? Ela era desse Uhum, tempo. uhum. E aí ele foi me apresentar para a mãe dele, e aí ele foi traduzindo, assim, eu falei, como assim? Aí ele falava ela, e fazia os sinais ela, isso. Eu falava, gente, como assim? Um surdo tá sendo o meu tradutor entre a gente, entre uma surda, que é a mãe dele, e eu. Como assim? É porque ela sabe uma língua gestual caseira, uma Deles. língua de sinais caseira. A gente chama, Aham. na língua de sinais, a gente chama de língua de sinais caseira, língua A caseira. Tem Estefânia várias. comentou sinais domésticos, sinal caseiro. Isso, sinais dos médicos, sinais caseiros, tem cada região tem o seu. E eu vendo isso na prática, eu comecei a ver muito isso. E o que me chama atenção é o fato dela ser surda, porque eu sei que entre os ouvintes inventam mesmo e tal. Isso para mim não era uma novidade. Então, por exemplo, a mãe, os pais, os irmãos desse meu ex-namorado, eles tinham, sim, na época tinham uma convenção caseira que só eles entendiam. E eu ficava Uhum. assim, ai. Eu fico assim, eu ficava no impasse entre ensinar a Libras para eles, mas tipo, quem sou eu, né? Pô, o cara tá quase 30 anos, né, ali na família, aí eu vou chegar, ó, sinal disso, bancar a professora. Era uma situação bem delicada, mas quando foi com essa a mãe do surdo, uma surda, eu fiquei assim, gente, como assim? Um surdo me interpretando para outro surdo, brasileira e tal. Eu fiquei assim, e por conta disso, muito interessante, ela tinha uma outra convenção de sinais e ele teve acesso, ele muito, muito jovem, 18, 19 anos na época, ele tinha acesso a associações de surdos, ele cresceu com outros surdos que já tinha convencionado ali a língua de sinais, já tinham conseguido ali aprender a ter a aquisição de Libras na escola, no ensino básico. Uhum. Então, isso deu para ele ali esse conhecimento. Ele tentava ensinar a mãe dele, mas ela, já a uma certa idade, não aprendia mais. Então, ela não entendia. Por exemplo, uma coisa que para ela era muito novo era intérprete de Libras.
para ela era algo assim muito novo. Para ela tudo, Libras. Libras, sabe Libras. E assim, esse Uhum, sinal de sinais, né? E não de língua brasileira de sinais, sabe? Muito básico e super léxico familiar, assim, entre os dois. Muito uhum, interessante. uhum. Gente, teve um comentário aí que sumiu o som. Deve ter voltado, porque ninguém mais falou nada. Se tiver tudo bem, ainda vai dando. Se der algum problema, vocês vão avisando a gente, tá bom? Estamos tentando acompanhar também as perguntas e os comentários que chegam por aqui. Ô, Paloma, e me conta como que é o seu trabalho hoje? O seu trabalho hoje é de intérprete, em que ocasiões e como é o seu trabalho? Eu sou Voltou, valeu, gente. tradutora, eu sou tradutora e intérprete de Libras. Aí é uma diferença. A tradução eu gravo, regravo, erro, apago, reviso. A tradução tem essa característica. E a interpretação é ali ao vivo, simultânea, na hora. Se errou, segue em frente, corrige ali no decorrer do tempo. Atuo na TV Cultura, faço parte da equipe, uma equipe grande de Uhum. intérpretes. Faço bastante conferências publicitárias, estou aí na TV, talvez vocês já tenham me visto. Quem assiste novela das 8, 9, BBB, me vê nos comerciais aí da Casa Bahia, Ipiranga, Caixa Econômica, de vez em quando. Estou aí Uhum. sempre fazendo algum publicitário, que caracteriza a tradução, que eu regravo várias vezes até ficar bom. E, mano, são vídeos muito curtos, então isso permite apagar, corrigir, revisar e tal, quando Uhum. é possível, né? Mas a gente sempre faz aí o melhor dentro do possível. Então, meu contexto de trabalho é esse. E outra curiosidade é que eu trabalho remotamente desde 2016. Então, quando chegou a pandemia, Uau. graças a Deus, eu já estava. Para mim, não mudou muita coisa, não me impactou Uhum. assim, tipo, mudou. Não, não mudou. Eu aproveitei os equipamentos que eu já tinha, que eu usava mais para tradução e adaptei para interpretação, então não foi um choque, porque o trabalho É, já fazia entregas do é, interior para o Brasil já. muito bom. Eu vejo que você se tornou uma referência entre outros intérpretes disso, né? De estrutura, de quais equipamentos usar. Você tem bastante vídeo no seu Instagram dando essas dicas, né? Olha, esse microfone é bom, olha, esse fone com entrada USB. Eu vi que você se tornou essa referência, né? Do tipo, ela já sabe como faz isso, vamos ver o que ela tá fazendo. Hum. Obrigada, fico feliz. E a Uhum. galera, assim, acredita mesmo, a galera confia muito nesse trabalho. Eu acho que justamente por esse tempo, né? De eu ter feito já isso, a questão de live, por exemplo, 2019, 2018, tem live minha lá no meu canal, assim, coisa velha. Então, assim, essa coisa de fazer live também não era, para mim, uma super. Ai, meu Deus, como faz uma live? Não, calma. Calma, tudo bem Uhum. que eu tenho um sócio, que é o meu esposo hoje, que ele é da parte técnica, TI, ele faz toda essa parte para mim também. Ele que montou, na verdade, toda essa estrutura, mas eu me viro bem sozinha também. E isso Legal. também traz, assim, trouxe uma bagagem grande. Então, quando eu, por exemplo, eu me atualizo pelas associações de interpretação de conferência, Associação Brasileira de Tradução, eu vejo que, assim, eu tava indo no caminho certo, né? E aí, Uhum. assim, um ajuste ou outro, algumas exigências que os clientes acabam fazendo e que também traz uma segurança, né, para o cliente. O cliente fica muito tranquilo em saber quando você tem ali backup de energia, por exemplo, de internet, que não vai cair, né? Pode Uhum. chover. Aqui em São Paulo, você está em São Paulo, Daniel? Tô em São Paulo, tô em São Tá em São Paulo. Paulo. Então, assim, Sim. aqui quando Por chove, a enquanto, gente mas sabe tô. que é complicado. Então, assim, as É. chuvas surpresas, as enchentes, essas coisas. Então, assim, cliente que está, sei lá, em que lugar, não tem culpa. E a gente precisa estar preparado até para quebrar esse estereótipo de não dá certo, não tem como fazer remoto. E sim, é possível. Os surdos precisam e os surdos merecem a melhor qualidade de imagem. Por muito Uhum. tempo, a gente também tem que pensar que por muito tempo os surdos ficaram privados da informação. E se a gente não tivesse muito preparado, isso desanima um pouco o cliente, que às vezes até eles estão inseguros, né, em fazer esse trabalho de acessibilidade, de acessibilizar seus conteúdos, Uhum. lives, que seja. Então, se a gente fala se vai dar certo, é possível, é só fazer assim, se a gente souber como fazer e orientar esse cliente,
traz uma segurança e isso faz com que os surdos tenham mais informações. A gente ajuda a acessibilizar para o cliente, para acessibilizar para o surdo, porque quem está lá na ponta, o cliente final, que é o surdo, a receber isso, né, com a melhor qualidade possível, assim como os ouvintes recebem, né? O que a gente gosta muito é uma boa qualidade de áudio, por exemplo, é o que define se a gente vai ficar numa live, num evento ou não. No caso dos surdos, é a qualidade de imagem. Então, a gente tem que ter uma qualidade que está equivalente com a da obra em geral. Na semana passada, deixa eu só anotar aqui uma palavra para eu não esquecer de te perguntar, porque me surgiu uma pergunta nova aqui. Na semana passada eu conversei com a Damiana Rosa, que é uma tradutora de espanhol, né? E foi por meio dela que eu te conheci, que você apareceu na live, ela falou de você também. E ela me falou de uma coisa um pouco nova, que agora a gente tem muitos surdos produzindo conteúdo para o YouTube, por exemplo, e que tem um trabalho novo que é preparar a legenda, né, para esses conteúdos, para que eles cheguem em outros públicos também, cheguem nos ouvintes, né? E esse é um trabalho que você tá fazendo já, ou é algo novo que já existe muito disso, ainda não? Boa pergunta. É um trabalho que eu já fiz, não para YouTube, mas para a área acadêmica, do surdo produzir um material, uma entrevista e tal. Para live eu não estou muito a par disso, mas eu tenho conhecimento de surdos que fazem a própria legenda, depois faz o conteúdo em Libras e eles mesmos produzem a legenda, ou eles têm sempre ali um intérprete parceiro. Não foi meu caso ainda de ter algum surdo próximo que faça conteúdo. O máximo que aconteceu é de uma colega surda. Ela fazia conteúdos para o YouTube e ela pedia para eu dar uma olhada, porque ela mesma tinha dúvida sobre tradução. E ela queria aprender e treinar a tradução do próprio material. Acho isso interessante, porque o português para eles não é a primeira língua, né? Então, o português para eles é uma segunda língua, é muito interessante. E aí ela me consultava, mas eu não chegava a legendar ou traduzir o conteúdo dela, não. Os surdos geralmente são bem autônomos nesse sentido, viu? Eles mesmos dão um jeito, ou tem algum intérprete ali que é sócio, que já é parceiro de caminhada, assim, de trabalho, e eles acabam fazendo. Mas sim, é um trabalho que está crescendo, é uma tendência, e tem surdos que investem nisso porque eles querem que os ouvintes acessem seus materiais, né? Muito legal. Ô Paloma, a pergunta que eu queria anotar, que eu anotei aqui, que eu queria te fazer é: a expressão facial, ela faz parte da língua, ela faz parte da Libras, ou ela é algo a mais? Porque a gente vê alguns intérpretes muito expressivos e outros pouco expressivos. Mas a expressão, ela faz parte do idioma? Polêmica, sim, faz parte. Polêmica. Porque essa coisa de... tem pessoas que são mesmo mais, assim, expansivas, né? E tem pessoas que são mais contidas, mas, assim, nunca vi também o surdo reclamar. Lógico que se a pessoa é fluente, não, mas quando não... O surdo fica no pé, precisa melhorar a expressão, tá muito duro aqui. É porque tem sinais que eles dão uma ambiguidade, assim, né? Pelo menos no interior, em algumas cidades, o sinal de bom e o sinal de, desculpa, bosta, é a mesma coisa. A diferença é a expressão. Se é bom, é uma coisa boa, né? Se for uma bosta, o mesmo sinal, mas assim. Uma expressão negativa, assim, é uma bosta. Isso eu não sei se é nacional, mas pelo menos no interior eu via muito isso. Isso é uma bosta. E assim, poxa, é o mesmo sinal, é o mesmo movimento, mas a expressão, assim, entre o bom e é antônimo, né? Então, quer dizer, o mesmo sinal, o mesmo movimento e tal, mas tem uma característica que é a expressão que vai determinar né, que sentido tem aquilo. Então, a expressão, ela dá muito... Geralmente, traz muita semântica, né? Ela traz muito sentido e significado mesmo. E, em alguns casos, sinais que são a expressão mesmo, né? Nem sempre dá para usar a mão, ou você está usando para fazer algo simultâneo, aí você... Né? Que é isso, né? Então, coisas assim que ficam mais marcadas na expressão mesmo. Legal. Eu tinha uma pergunta, mas eu lembrei de uma história que, às vezes, quando o Bruno ficava nervoso, queria tipo, xingar a gente assim, ele escrevia foda-se e chegava na cara da gente fazer assim, ó. Então ele vinha escrevendo e fazia isso. Dava muita raiva. Era pior do que ouvir um foda-se de alguém falando foda-se. Porque vinha aquele negócio assim na cara e você falava...
Então, tudo que é visual e físico na língua dos sinais, ela traz, assim, realmente um peso e essa coisa de, para irritar alguém também, é virar as costas porque não tô vendo. Não tô te ouvindo, é. É diferente dos Não- ouvintes que não adianta, mas que você tampe, não tampa, ainda dá para ouvir, Uhum. ouvir as costas, não é tão agressivo quanto, ai, nem vou olhar. Então, se dá uma. Ai, né? Me olha, tô falando com você, né? Então, em língua de sinais, essa coisa do visual e do físico também é cutucar, assim, nossa, isso é. Ah, é muito marcante mesmo. Sim. Ô Paloma, a gramática de Libras, ela é muito diferente da gramática da língua portuguesa? Então, outra polêmica também. Outra... Porque assim, é porque a Desculpa, gente, não foi língua a Paloma não tem culpa de nada, sou eu que estou jogando as bombas aqui. é bom, é porque assim, dá para seguir, por exemplo, o que acontece? Depende do contexto, do letramento desse surdo, da região. Não querendo estereotipar, mas assim, quanto menos escolarização, quanto mais distante de polos de capital, por exemplo, quanto mais para o interior você vai, já teve cidadezinhas, assim, pequenas eu falo menos de 100 mil habitantes, tá? Uhum, 50 mil habitantes, cidades muito pequenas, em que você demora um pouco para entender, porque ou é devagar demais, ou é porque é totalmente realmente diferente do português. Em compensação, quando você vai para grandes capitais, onde o acesso à língua portuguesa é maior, onde o letramento, ou uma população surda que tem uma boa formação em língua portuguesa e depois aprender a língua de sinais, lógico que a sinalização vai ser diferente, né? A forma uhum, de sinalizar é um pouco diferente. Então, por isso que eu falo, é polêmico, porque você vê surdo sinalizando de uma maneira muito visual e mais concisa, com muito mais inversões, assim, digamos, sintáticas. Isso eu percebo mais no interior, não fiz uma pesquisa, nada sobre isso, mas uhum, observação de uhum, quem morou em 3 cidades diferentes, uma cidade pequenininha, litorânea, distante, afastada de tudo, sem acesso a nada, para uhum, outra ali mais ou menos, que ali ainda tem uma população muito que vem muito de fora, e de São Paulo. Então, assim, eu percebo uma diferença, para mim, é absurda. Então, é uhum, difícil falar de gramática, porque é contexto de uso, é como a gente vê no português, né? Não tem problema falar bicicleta, problema, por exemplo, né? A questão é contexto de uso, questão social, localização, geolocalização. Então, tudo isso influencia muito. É delicado falar de gramática, sendo uhum, que tem contexto social assim totalmente, o acesso à cultura é certo. diferente, e isso influencia bastante na língua. Uhum. Eu acho que na pandemia teve uma explosão muito grande, assim, de, por exemplo, live de música, que era alguma coisa que antigamente não tinha essa preocupação de ter uma interpretação de Libras e agora tem, né? Nos teatros tinham eventualmente uma sessão, mas assim, sessões especiais com interpretação de Libras, né? Você acha que essa é uma mudança que veio para ficar? Porque a gente agora tem muito mais interpretação em quase tudo. Por exemplo, conteúdo de televisão, quase toda a grade nacional tem interpretação, né? Não Sim, falei toda porque não tenho certeza desse conhecimento, mas acho que quase toda, né? É, muitas. legal. Algumas E você acha que é emissoras uma. investem mais, outras Uhum, nada. é, é. Outra É, polêmica, outra polêmica. Mas você acha que essa mudança veio para ficar? Que a gente vai ter a Libras mais presente? sim, e tem vários motivos. A gente tem a questão legal, a legislação exige muito das emissoras, existem várias leis, nem dá para citar aqui agora, mas tem muitas leis de acessibilidade na televisão, lei de acessibilidade no audiovisual, existem normas, regras, o tamanho da janela não é aleatório. Eu decido, não, Uhum, existe um formato ideal ali, 1/8 da tela, ou metade da altura, 1/4 da largura, enfim, que eram uau. aí as primeiras orientações. E tem a questão do marco legal e também tem o modismo, né? Nas lives que não tem incentivo
que não tem recursos de lei de incentivo, alguns artistas colocaram, outros acharam lindo, ela fez, bombou, vamos colocar também tem essa questão, e alguns canais mais raros que têm uma preocupação, que colocam para uma preocupação genuína em acessibilizar seu conteúdo, porque estão no momento em que tem grana para isso e tal, vamos fazer, porque vai ser bem visto, vai ser legal, temos verba para isso. É um pouco mais raro, mas sim, é um mercado que está se abrindo, porque quem tem condições, né, uma verba boa, interesse e querer ainda atrair um novo, tem também a questão de atração de formação de um novo público, tem tudo isso, são tendências, né? Hoje tem a discussão também aquele acordo da ONU, o ESG, que está super em alta, né? O pessoal conhece como ESG, em inglês, né? Que é um acordo de boas práticas, é isso mesmo? Então, isso que é Environment, Social e Governance, né? Que é meio ambiente, investimento social e de governança, de compliance, né? E que a diversidade e inclusão são pontos-chave desse acordo e dessas práticas. Eu fico feliz que tem, quando eu vejo materiais assim, eu fico feliz de terem lembrado de língua de sinais, porque eu vejo várias discussões sobre diversidade em outros aspectos, mas a gente fica assim, mas e a língua de sinais? E é uma língua tão importante, é uma língua tão usada, na verdade, e é porque realmente fala de pessoas com deficiência, entra nessa seara, que se compreende essa pessoa como deficiência, como uma língua diversa, uma língua social, de uso social, e isso é muito bom. Isso tem ajudado a ampliar bastante a visão aí de empresas, negócios, questões sociais, e isso sim, eu acho que veio para ficar, e olha, eu acho que eu vou estar viva para ver muita coisa que eu não imaginava, assim. Hoje, se há 10 anos atrás me dissesse que estaríamos assim hoje, eu não acreditaria. Há 15 anos atrás eu não acreditaria, porque realmente era bem escasso, tinha pouquíssimo material, o auge era o impresso, era muito raro ver na TV, eu via muito pouco, assim, então eu não tinha nenhuma inspiração até profissional, assim, nossa, que legal, quero fazer isso um dia, tem a ver com o que eu estou estudando, não, porque era muito raro ver, ainda mais na rede de televisão do interior, que é mais raro ainda, então eu não tive esse estímulo e nem visão para pensar nisso, assim. Que legal. E tem uma lei também que acho que hoje em dia todos os cursos de licenciatura, né, que preparam professores, tem que ter ali pelo menos um módulo, né, uns 2 semestres de Libras para preparar os professores. Sim, e Paloma, essa lei já tem uns 10 anos já ou mais. Antiga essa lei. É que teve um tempo para adaptação, implementação, e agora tem que ter mesmo os cursos de licenciatura. Isso também ajudou a divulgar a Libras, muitas pessoas que nem imaginavam que isso existia, porque nunca viu uma pessoa surda, nunca viu Libras, nunca viu nada disso na vida, e eu fico feliz que essa legislação ajudou a incentivar e abrir aí os caminhos para as pessoas, para que os profissionais tenham esse pensamento, né? Eu vi já psicólogos fazendo essa disciplina como alternativa. Eu acho legal eles pensarem que esse público também precisa de psicólogos. É uma pessoa comum, né, gente? Então, são todas as áreas dos surdos. Os surdos circulam em tudo que a gente usa e precisa para o nosso cotidiano, né? Total. Paloma, eu tenho 2 curiosidades do comecinho da nossa live. A primeira é se você finalmente aprendeu inglês, você se dedicou para isso em algum momento. E a segunda é se sua irmã seguiu fazendo Libras e não também. Não, adorei sua pergunta. A minha irmã, ela não seguiu, ela fez o básico comigo e é porque é o estilo dela. Quanto ao inglês, eu tive uns momentos, assim, na adolescência, depois da Libras eu fiz, eu estudei numa escola de idiomas, eu fui até ali um intermediário, aí depois, uns anos depois, eu fiz e passei até na prova de mestrado, na prova de inglês, é uma proficiência, mas assim, não sou fluente, eu entendo, consigo compreender um texto, consigo compreender Libras,
Libras americano. Olha, já estou falando nada com nada, já desculpa, gente. Eu consigo entender bem o inglês americano, que foi o que eu me dediquei mais. A escola que eu estudava tinha uma tendência ao inglês americano. Eu, particularmente, gosto mais, porque eu entendo mais o americano com muita mais tranquilidade. O britânico e o canadense eu fico assim, meu Deus, não sei, é outra língua, né? Eu já nem entendo. Mas sim, o inglês americano eu me viro bem, eu consigo ler, eu consigo acompanhar páginas, assim, me viro, assim, bem, não sou fluente. E qual que foi a sua formação universitária depois? Que a gente pulou essa parte. Você fez faculdade de quê? Eu fiz gestão de recursos humanos e depois eu estudei pós-graduação em interpretação de Libras. Engraçado que o nome é Muito bom. interpretação, mas 90% dos módulos foram de tradução. Acho isso muito engraçado. Meu diploma é de interpretação, mas você pega o histórico, só tem disciplina de tradução. Então eu estudei os dois, mas eu estudei mesmo tradução e a interpretação, como já fazia mais parte do meu cotidiano, ali do meu dia a dia, fui voluntária em igrejas, associações. Então isso me deu uma bagagem imensa, assim, né, de interpretar eventos, conferências, palestras, então isso me deu uma super bagagem. Assim. Muito bom. Paloma, por que se alguém te perguntasse hoje assim, vale a pena aprender Libras? Você acha que eu deveria aprender Libras? Quero aprender. Por que você indicaria para alguém aprender Libras? E como começar? Hoje, se eu quiser aprender Libras, eu faço o quê? Eu procuro uma escola, tem um curso, tem vídeo no YouTube. Qual o caminho? Tem um curso online, hoje em dia com EAD, né, que foi muito bem formatado, com cuidado, que é o Quero Ser Fluente, que é @quero ser fluente, @quero ser intérprete, tem esse canal, recomendo que vocês sigam. Tem também as associações de surdos da tua cidade, é legal que você aprenda na sua cidade, e eu acredito que a Libras, ela é importante porque você pode usar dentro de qualquer contexto. Então, vamos supor que você é um engenheiro e líder e trabalha numa grande empresa. Obviamente, a chance de ter pessoas surdas ali na sua equipe é muito grande, porque os surdos, muitas vezes, infelizmente, são muito contratados para cumprir lei de cotas. Eu que vim do RH, vejo muito isso. Então, assim, se você trabalha numa empresa grande, tem surdos na sua empresa. Você vai usar, seja para liderar, para orientar, para ensinar, ou até mesmo para ser liderado por um surdo. Se você é um professor, você pode ter alunos surdos. Se você é um psicólogo ou outro profissional liberal, médico, você vai conseguir atender com mais objetividade aquela pessoa. Isso traz uma tranquilidade, uma alegria muito grande para essas pessoas que têm esse atendimento básico ali, se dá para entender. Claro que medicina é uma coisa mais séria, nem vou entrar muito nessa questão, porque nem é a minha especialidade. Mas é importante, os surdos ficam um pouco mais confortáveis quando aquele profissional sabe alguma coisa sobre ele, não é? O surdo sente assim, poxa, de novo, né? Aquela sensação de ser um ET, né? Nossa, não aquela sei pessoa falar a não língua, consegue. exato. É muito complicada a situação, né? A letra de médico é complicado, então é um outro exemplo. E para outros profissionais também, você pode atender, trabalhar para essas pessoas. Então, assim, as oportunidades são muito amplas. E ter amigos surdos, por que não? Você está ali num contexto, você faz ali um novo amigo, uma nova amiga. Enfim, as possibilidades são Exato. infinitas. Tem uma coisa que acho que é um exercício importante de empatia, que é diferente quando você pensa, pô, eu vou para a Alemanha e não falo alemão. Se eu precisar ir para o hospital, eu sei que as pessoas não vão que eu não vou conseguir entender os médicos tudo. Agora, um surdo não, é na terra dele, é na cidade dele, é na casa dele. Qualquer problema que ele tem, ele corre um grande risco de chegar num lugar que ninguém vai entender, né? Sei lá, se ele é atropelado na rua, quebra um braço para você ir para o hospital, a probabilidade de ninguém conseguir compreender é grande, né? Então isso acho que é um exercício para a gente pensar que são os nossos irmãos, assim, são cidadãos brasileiros, né? A gente não está falando de um estrangeiro que está num país e que está ciente e escolheu correr esse risco ali de vir fazer turismo num lugar onde eu não falo a língua. Não, ele mora aqui e ele, né, tem todo o direito e a necessidade de ser entendido, né, e de poder participar da vida social plenamente, né, ser um cidadão pleno.
Sim. E muito interessante essa sua colocação, essa sua observação, porque infelizmente eu vejo muito assim, traz um acompanhante, viu? As pessoas avisando os surdos, traz um acompanhante, porque assim, a gente tem medo, a gente não sabe, até empresas ainda fazem isso, e os surdos ficam me mandando os prints. Traz Uhum. alguém, um acompanhante, um intérprete é por sua conta. É meio beiro absurdo isso, mas, né, Total, justamente total. porque é uma falta de empatia tremenda acontecer um negócio desse Uhum. assim, estampado, traga o seu intérprete. É É. péssimo isso, né? E você que já trabalhou bastante em RH bom, é polêmico também o que eu vou falar, mas a maioria dos deficientes são contratados nesse intuito de cumprir uma cota, ganham salários menores e se exige deles algo, por exemplo, traga o seu intérprete, como se o intérprete fosse um trabalho de caridade também, que não deve ser. Quer dizer, as empresas precisam se preparar completamente para essa diversidade, né? Talvez esteja começandinho a acontecer, Sim, né? Tem bons melhorou, exemplos. melhorou. Uhum, Melhorou, tem bons exemplos, sim. É uma empresa ou outra que quer só, não quer levar uma multa, que quer só driblar uhum, esse contexto, mas não está genuinamente preocupada. E a questão dos surdos ainda leva a uma questão que eu falei, eu já entendi. É porque a surdez, ela não requer uma adaptação de equipamentos físicos e que demandaria engenheiros e obra, uhum, reforma, e isso gera um custo muito grande. E aí eles acham que contratar surdos é mais fácil, acho que é uma maneira de driblar, né? Só que é, eles esquecem que essas pessoas precisam se comunicar, elas precisam saber para onde vai, quando toca, né, um alarme, se for sonoro de emergência, sai todo mundo correndo porque está pegando fogo. Essas coisinhas assim uhum. básicas, né, simples, mas que colocam em risco a vida de pessoas. E sim, nossa, eu vejo muito no LinkedIn, eu fico chocada ainda. Surdos que cumprem funções. Eu já acompanhei, inclusive, na área do direito, surdos que processaram porque eles cumpriam a função exatamente igual a de um ouvinte ou de uma pessoa sem ser contratada pela lei de cotas. Eles exerciam uma Com função salário. ou equivalente ou até maior, mas com salário de aprendiz, mas executava uma função de assistente. Então, assim, muito Sim, complicado. Mas isso só é, acontece em empresas que não estão genuinamente preocupadas com comprometidas. inclusão, assim, comprometidas. Isso aí já é falta, isso é outra coisa, é querer só se Uhum, aproveitar mesmo, vamos cumprir, não vamos pagar multas e também não vamos desembolsar aqui um centavo para isso. Mais surdos que pessoas que fazem trabalhos equivalentes a pessoas que estão ali no mesmo ambiente de trabalho. uhum, uhum. Muito, muito importante. Eu queria te pedir nesses últimos minutos se você podia ensinar alguns sinais básicos, assim, tipo, oi, bom dia, tudo bem, alguma coisa desse tipo. Eu tenho alguns amigos que sempre falam assim, Lá, eu posso. O que que eu aprendo em Libras, assim? Eu sempre falo para as pessoas assim, cara, eu não sei, aprende o alfabeto, porque aí na pior das hipóteses, você soletra tudo que você quer dizer, vai levar um tempo, mas vai funcionar a comunicação, né? Porque eu tenho, obviamente, um monte de sinais que eu não sei, tipo, basicamente 95% dos sinais que existem eu não sei. E aí, no meio de um sinal que eu sei, eu soletro alguma coisa que estou falando e funcionava, né? E funcionava. Mas o que são os sinais básicos, assim, de um oi, bom dia, boa noite, obrigado e tudo bem? olá, oi, dentro do contexto, né? Tô chegando, oi. Mas se Uhum. daqui a pouco eu fizer assim, é o tchau, porque tá dentro desse contexto, né? Tchau, tchau. Uhum. Boa noite, sinal de bom, boa noite. Esse é bem, ele é mais informal, tá? E tem esse aqui que é um pouco mais formal. Uhum. Boa noite, boa. Boa noite. Esse é Boa bem, assim, noite. nesse contexto que a gente está. Boa Uhum. noite. Bom dia. Bom de novo, boa. Boa E o D aqui, ó, de dia ou dia. dia. Uhum. Bom dia. E o boa Muito bem. tarde, ó, bom de novo. E isso, abaixou. Que é a Legal. hora que o sol começa a cair, Uhum. né?
Obrigado é assim. Isso. Hum. E por Obrigada, favor, eu hein? nunca. De nada. Ah, Por de favor. nada. Como é o por favor? Por favor. O que é isso aqui? Por quê? Por quê? Por É quê? verdade, por quê? Eu sempre lembro disso aqui, tipo, e como uma cara. Por Usa quê? bastante. Por quê? Aham. Isso acontece muito quando você chega dando ordens, instruções. Mas por quê? Ou então você quer saber alguma coisa? Por quê? Por quê? Muito bom. Muito bom. Paloma, o nosso tempo está acabando aqui. Eu quero te agradecer profundamente. Lembrar todo mundo que tá, agradecer muito todo mundo que está aqui. Lembrar que a live fica salva. Se vocês quiserem depois mandar para os amigos, mandar para o RH da sua empresa, assim, uma indiretinha só para inspirar, né? E eu admiro muito seu trabalho. Eu acho que é um trabalho muito importante e muito bonito. E muito bonito com uma seriedade, assim, não é, não é que bonitinho, não, não é isso. É um trabalho bonito, é um trabalho muito importante que exige uma dedicação muito grande, assim. Eu estou muito feliz e honrado de você ter me dado aí essa 1 hora do seu tempo para conversar sobre isso. Muito obrigado. Imagina, para mim foi um prazer, Daniel. Ó, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz pelo seu trabalho também de divulgação aí, de aprendizado de línguas, eu acho isso essencial. Convidando Uhum. também tradutores para falar nesse contexto, eu acho isso legal, porque mostrar que tradução é um trabalho, é uma profissão, não é um Uhum. hobby, dá para deixar de ser um hobby, passar a ser algo mais profissionalizado. E assim, muito honrada pelo seu convite, muito agradecida, viu? Que bom, obrigado de verdade. Sucesso aí pro seu trabalho. Obrigado. Gente, a live vai ficar salva aqui e acompanhem a Paloma. Quem acompanha a Paloma, me acompanhe. A gente vai se acompanhando aí. Obrigado de verdade. Até a próxima. Olha, daqui uns meses eu te chamo de volta, porque eu sempre. Aí surgem novas perguntas, a gente aprofunda os assuntos e a gente vai conversando de novo. Tá bom? Maravilha. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima.